Bom dia, igreja. Antes de nós começar, na verdade a gente já começou, mas eu queria orar pelas pessoas que estão enfermas, né? E alguns não puderam vir, né? O pastor Gustavo me mandou uma mensagem pela manhã. O Biel está com 39,5, né? Então ele ficou em casa para cuidar dele. E nós, como igreja, nós vamos orar, né? Pela Débora também, está com a garganta ruim, né? E mais os demais que estão enfermos. Então vamos orar e pedir para que Deus visite eles com cura, amém? Senhor Deus, nós oramos, Senhor, pelas pessoas que têm passado, Senhor, por enfermidades. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor visite, Senhor, elas e leva a cura, Senhor, e a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, envolva-os, Senhor, nessa manhã, Pai. Assim nós oramos como igreja, Pai, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de João, né? No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, tá? João 14, 6. Então nós vamos ler ele, somente um versículo, e nós vamos trabalhar ele um pouco. Salmos não. João 14, tá? João 14, 6. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga espera um pouquinho. Acharam aí? Acharam aí? Projeções. Se não, todo mundo já sabe, é um texto é um versículo bem conhecido, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos, Senhor, diante, Senhor, da Tua Escritura, Senhor. E nós queremos absorver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós encaminharmos e nós obedecemos e nós temos uma vida, Senhor, conforme o Senhor diz lá em Gênesis, Pai, que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, Pai. Então nos revele, Senhor, a verdade, Senhor, das tuas escrituras, para que possamos honrar o teu santo nome e viver, Senhor, com dignidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos, né, eu quero, o título dessa mensagem chama Resposta Magnífica, tá? A Resposta Magnífica. Só que antes de nós trabalharmos esse versículo, eu quero mapear ele um pouco, fazer um mapa para nós, no final desse mapa, nós encontrarmos o tesouro. Amém? Então, assim, o tema dessa mensagem é Resposta Magnífica. Então, Jesus vai responder aos seus discípulos quem ele é. Né? Ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se achega a Deus se não for pela pessoa de Jesus. Então, Jesus aqui está respondendo uma pergunta de Tomé. Mas antes, por que os discípulos estão apavorados? Porque no Evangelho de João 13, Jesus vai dizer que ele está indo para a morte, está indo para a cruz. Então Jesus, ele dá uma lição de humildade, ele lava os pés dos discípulos, ele indica o traidor, ele dá um novo mandamento e Pedro é avisado que ele vai trair, que ele vai negar Jesus. Então Jesus está dando um parâmetro, uma despedida para os seus discípulos. E os discípulos naturalmente ficam apavorados, né? O mestre está indo embora. E agora? Né? Vou fazer um parêntese aqui, mas assim, a mesma coisa que a pastora Tati falar para o Gustavo, estou indo para o Brasil. Né? E o homem fica apavorado. E os discípulos aqui estavam apavorados, porque o mestre estava indo embora. Então comer, né? Ele estava comendo, caminhando, dormindo junto com Jesus, e Jesus falou assim, ó, bye bye para vocês. Agora, não é agora se vira, mas assim, tudo que eu ensinei agora pratica, né? E não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas assim, e ele conforta os discípulos, né, com essa resposta magnífica, né? Ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está afirmando aqui? Ele está afirmando a sua identidade e a sua exclusividade. Eu sou o único. É exclusivo, não tem... agora eu vou abrir outro parêntese, tá? Hoje eu estou expondo a vida das pessoas.
Tem o Júnior. Cadê o Júnior? O Júnior da Stephanie. Tá lá em cima. Então, o Júnior teve um dia que nós tava eu e o Costa ali fora, nós íamos montar uma mesa, né? Nós íamos montar uma mesa. E a gente não sabia o número da chave. E o Júnior chegou e fez assim, ó, no parafuso, número 8. Rapaz, eu falei, E o Costa tava com uma caixa de ferramenta lá no carro. Eu falei, vamos pegar lá. E eu fui falando pro Costa, desculpa, tá? Perdão. Tomara que não seja hoje. Pra ele cair do cavalo. Chegou lá e falou, pega a 8. Aí pegou a 8, mas deu certinho, rapaz. Quem caiu do cavalo foi nós. Parêntese de novo, tá? Então assim, eu tô falando de uma coisa só para vocês entenderem qual o tamanho da responsabilidade que Jesus chamou para ele, né? Não foi um caso específico só de uma chave que vai apertar um parafuso, mas foi um caso específico que falou assim, eu sou o caminho. Pensa nisso, o tamanho dessa responsabilidade, né, de você chamar isso para você. Às vezes dentro de casa você como marido, como homem, fala assim, não, deixa que isso aí eu resolvo. Né? Você chama para você a responsabilidade. Isso tem um peso muito grande diante da nossa sociedade ou diante da nossa família, diante da nossa igreja, mas Jesus chamou essa responsabilidade diante do mundo inteiro e de toda uma humanidade. Pensa nisso. Em tantos conceitos, em tantas filosofias, em tantas religiões, Jesus chama essa responsabilidade para ele e fala que é exclusivo e único. É o único caminho que chega até Deus, para se encontrar com Deus. Então, essa afirmação do Evangelho, ela tem que ser central para a nossa vida cristã. Né? Nós temos que afirmar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Que Jesus, de uma única vez, fez o seu sacrifício, uma única vez. Não há outro sacrifício. Então, Jesus é único. Amém? Até aqui vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa responsabilidade. Tá? Então Jesus é o único caminho que nos leva para junto de Deus. É o único que morreu e ressuscitou e nos perdoa e perdoa qualquer tipo de pecado. Perdoa qualquer tipo de pecado. E nos faz, antes nós éramos inimigos de Deus e hoje nós somos chamados amigos de Deus. Eu não sei você, mas eu na minha tamanha imperfeição, na minha tamanhas falhas, e erros e acertos também, eu sou considerado como amigo de Deus. Na minha pequenez, na minha insignificância, no meu homem interior, às vezes não querendo fazer a vontade de Deus, e Ele me chama dessa convicção, não por mim, mas através de Deus, que eu sou chamado amigo de Deus através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, Hebreus 10:10 diz assim, na qual a vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. É uma vez só. Então, o preço do pecado está pago, o caminho, o livre acesso a Deus está disponível para mim e para você. Não há uma pessoa que tem uma chave secreta e fala assim, não, eu vou abrir esse caminho. Se houve essa pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Então, essa afirmação, essa mensagem central, está tudo que envolve a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, ele fala assim, eu sou o caminho, né? Então, Jesus afirma ser o único caminho para a salvação e a vida eterna com Deus. Isso significa que a salvação não pode ser alcançada por meio de práticas ou filosofias e nem por meio de religião. Ela só é alcançada através da pessoa de Jesus, né? Então, Efésios 2:8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, sois salvos, não, porque pela graça sois salvos por meio da fé. É de graça, tá? Não é conquistada, não é comprada, é de graça. Sois salvos por meio da fé. Qual é a fé? A mensagem central da pessoa de Jesus Cristo. É por meio dele. Então não há o que eu faça
o que eu deixo de fazer que vai alcançar a salvação? A salvação é de graça, é grátis, tá? A gente gosta de grátis, a gente gosta de free. E a salvação que nos liberta dessa vida escrava, às vezes a gente ainda fica meio resistente a essa graça, né? Então nós temos que atentar a essa afirmação do Evangelho e ver que Jesus pagou um alto preço. Jesus foi uma oferta, né? Uma oferta pelos nossos pecados. Então nós temos que ver não é pelo que a gente faz, tá? Não é a nossa desenvoltura no meio religioso, não é pelo nosso título, pelos nossos afazeres, não é o tanto que eu oro, o tanto que eu dizimo, o tanto que eu participo ativamente na igreja. Não é por essas coisas, é pela graça. E pela graça, essa graça que me alcançou, que agora eu posso ser chamado amigo de Deus, é que eu vou fazer essas outras coisas. Né? O primário é assim, ó, eu acredito em Jesus Cristo, eu confessei, eu entreguei a minha vida a Ele, e agora, através daquilo que eu recebi dele, que é a salvação, que é o perdão dos meus pecados, aí eu vou fazer as outras coisas. Aí eu dizimo, aí eu venho aqui e limpo a igreja, aí eu abraço o irmão, aí eu faço uma célula, aí eu prego, né? Aí eu faço qualquer coisa na casa de Deus, por quê? Porque eu recebi. Não é para mim fazer para alcançar aquilo que eu não posso alcançar. É de graça. Amém? E ele afirma ser a verdade. Jesus também afirma ser a verdade. Nos ensinamentos de Jesus são a fonte de verdade sobre a vida e a existência e a natureza de Deus. A verdade não pode ser encontrada fora de Jesus, mas somente através dele, né? Então, o pastor Juscelio tem uma definição muito coerente do que significa a verdade. Ele falou que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, né? Então, quanto mais verdade nós ocuparmos a nossa mente, quanto mais verdade nós vivemos, menos tempo nós temos de chororô. Menos tempo nós temos de ó céus, ó vida. Que droga de vida. Menos tempo nós temos para isso, né? Eu queria enfatizar um pouco o que o Fábio falou no começo. A nossa vida não é feita só de momentos coloridos. Tem momentos cinza também, né? Tem momentos cinza também. Mas assim, eu lembro de Jeremias, quando ele estava escrevendo Lamentações 3, você vai ver, depois se você leia com atenção na sua casa, Lamentações de capítulo 3, você vai ver do verso 1 até o 14, depois no 21 ele dá uma mudada, ele dá uma virada, porque esse cara está deprimido. Esse cara quer morrer. E ele dá uma virada assim, que no Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, ele fala assim: quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Então, quando você tiver de chororô, meu irmão, chore mesmo, sabe? Chore, fique indignado com algumas coisas, mas aí ao mesmo tempo você fala assim, mas pode mudar. Então, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que te traz esperança? Se for o governo, meu irmão, você está lascado. Se for a economia, tu está lascado também. Né? É só olhar para sua carteira. Né? Mas assim, se você encontrar esperança na pessoa de Jesus, aí vai assim mesmo. Vai com a carteira vazia, meu irmão. Sabe? Vai glorificando a Deus, vai clamando a Deus, vai orando e vai enfrentando os seus problemas assim, consciente, sabe? Não é falar assim, isso aqui não é nada, não. Não, isso aqui tá me fazendo sofrer, mas eu vou encarar ele como ele deve ser e vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Filipenses 4:8 diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Né? Então vamos pensar, não é pensamento positivo não, mas é assim, puxa, o que está acontecendo na minha vida de bom? Sabe, de bom, não de ruim. De ruim a gente tem também,
Lembra que eu falei que não é só vida cinza ou vida colorida, mas assim, tem momento bom na nossa vida também. Que a gente fala assim, puxa, né? Às vezes eu tô escovando o dente lá e eu olho pro espelho assim, aí eu falo assim, caboclo do céu, olha quem você era. E precisa mudar muito. Mas olha quem você está se tornando, não pelos afazeres, não pela desenvoltura, sabe? Mas assim, pelo relacionamento que você tem com Deus, e Ele está formando seu caráter, Ele está formando seu coração, Ele está falando assim, ei, calma aí, amigo, menos a sua vontade e mais a minha. E Ele, na verdade, Deus está me matando. E essa é uma morte muito boa. Eu quero uma morte que me traz vida. Eu não quero a vida que me traz morte. Então nós temos que atentar por essas coisas. Quando eu comecei a conhecer Jesus, não importa 1 mês que você conhece Jesus, 5 anos que você conhece Jesus, 15 anos que você conhece Jesus, uma vida inteira que você conhece Jesus. Aquilo que você conhece de Jesus é suficiente para mudar a sua vida e a vida das pessoas que te servem. Se você conhece realmente Jesus. O que é conhecer realmente Jesus? Né? É assim, eu conhecer a Bíblia toda, é eu orar muito. Não, conhecer realmente Jesus é assim, ó. Puxa, eu entreguei minha vida para Ele e agora eu quero viver único e exclusivamente para Ele. Ainda que a minha vontade não escolha a vontade dEle, ainda que minha carne clame pelas minhas vontades, eu decido viver Jesus. E isso é todo dia, meu irmão. A conversão não é passe de mágica não, tá? Eu entreguei minha vida para Jesus, meu irmão, agora é só glória em glória. E é glória em glória sim, mas tem luta no caminho. Tem coisa que, meu irmão, isso que eu vou falar agora, né? Todo mundo tem um conceito sobre adoração. O que é adoração? É uma canção, é uma música. A melhor definição de adoração que eu ouvi e que me fez enxergar é assim, ó, é quando a vontade de Deus vem primeiro que a minha vontade. Isso é a verdadeira adoração. Quando a vontade dele vem primeiro que a minha. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quando alguém dá seta não dá seta e entra. É quando a vontade dele vem primeiro. Aí eu sei que é adoração. Porque a minha vontade é meter a mão na buzina, falar alguma coisa, né? Alguma coisa que não deve ainda, né? Então a adoração é quando vem a vontade dele primeiro. Amém, igreja? E não estou aqui acusando ninguém não, porque às vezes essa vontade, essa adoração não vem primeiro não, tá? Vem primeiro a minha vontade. Então, ocupar a nossa mente, sabe? É você ler, é você orar, é você cantar, sabe? Você cantar, é você ir para o carro no trabalho sozinho, né? E eu sempre lembro do Douglas. Olha, hoje eu estou expondo o pessoal da igreja. Por isso não conte as coisas para mim, que eu sou meio fofoqueiro. Mas eu lembro que às vezes eu entrava no domingo à noite, né, para ir trabalhar, e domingo à noite é dureza, meu irmão. É dureza você ir trabalhar domingo à noite, pelo menos para mim. Então eu ia assim, Jesus, eu sei que o senhor está aqui no carro comigo. Obrigado, mas hoje eu não quero. Eu não quero. Mas obrigado mesmo assim, mas esteja comigo nessa noite. E eu falei pro Douglas isso aí, ele falou assim, você não viu eu, Gilson. Eu abraço o banco do carona. Ele vai assim com Jesus. Falei, rapaz, eu pensei que eu tava louco, mas tem gente mais louco que eu. Mas isso é ocupar, sabe? Isso é não deixar aquele sentimento tomar você. Aí você abraça Jesus assim, né, Douglas? Você abraça Jesus e vai falando, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Né? Ocupar a nossa mente com essas coisas, tá? A vida é dura? É dura, meu irmão. A vida é injusta? É injusta. Mas Deus não. Deus não é injusto. Amém? Então nós ocupamos a nossa mente com essas coisas, tá? E o terceiro que ele afirma ser, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Não somente a vida física, mas a vida eterna com Deus, né? Nós vamos passar a eternidade com Deus. Então tem um pregador do norte que quando ele fala, sabe aquele apelo para aceitar Jesus? Ele fala assim, ele falou assim,
quem não quer aceitar Jesus? Porque diante de uma verdade dessa é impossível a pessoa não querer Jesus. Todo mundo sabe que Jesus é bom. Todo mundo sabe que Jesus é bom. Todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas querem Jesus, mas o que elas não querem é a renúncia que isso provoca. A renúncia é duro, meu irmão. Você tem que renunciar a algumas coisas. Mas Jesus, todo mundo sabe. Você sabia que Jesus é bom? Jesus é bom. Você quer aceitar Ele como Senhor e Salvador? Aí fica meio difícil, né? Porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas ele fala que abrir mão é perder a vida, é achar a vida. Ele é a vida. Então, quanto mais nós centrarmos a nossa vida nessa vida, mais vida nós vamos ter. João 10,10 diz assim que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala assim, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, quanto mais vida na vida dele, provoca mais vida em nós. É vida mais vida igual a vida abundante. Né? Então, assim, é viver essa vida e essa consciência e trazer essa verdade todos os dias para a nossa vida. Trazer essa verdade, não esse conceito, né? Que verdade é o contrário de mentira. É um conceito. Mas assim, trazer essa verdade como uma pessoa que você se relaciona com essa verdade. Quanto mais verdade, menos mentira, menos engano, menos achismo, menos razão, né? Porque eu acho um monte de coisa às vezes. Eu acho um monte de coisa. Às vezes na minha fábrica eu acho um monte de coisa. Ah, podia fazer assim. Eu acho que ela ia melhor fazer assim, né? Então assim, o achismo ele perde força quanto mais verdade nós temos. Amém, igreja? Então João 11:25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Tem um ditado muito popular que só não tem jeito para a morte. Mas Jesus afirma que até para a morte tem jeito. Então, é umas coisas assim, quando nós começamos a mergulhar no Evangelho e a entender quem é a pessoa de Jesus, essa centralidade, esse caminho, essa verdade, essa vida, nos faz pensar um pouco mais acerca de Jesus. Sabe, uma mente pensante, não só ouvir o Evangelho, como um Evangelho que pede muito, mas entrega pouco. Nós somos essa geração. Nós pedimos muito, mas entregamos tão pouco de nós. Entregamos pouco. Às vezes nós somos rasos na adoração, na entrega, na oração, nós somos rasos. Na leitura da palavra nós somos rasos. Então, na mente pensante nós somos rasos. Então, quando nós pensamos acerca da pessoa de Jesus, que ele afirma ser tudo isso, nós temos que pensar um pouco mais acerca de quem é Jesus e da mensagem do Evangelho, o que ele quer passar para nós. Poxa, se ele é o caminho, a verdade e a vida, poxa, eu quero isso. Porque quando nós encontramos a pessoa de Jesus, tudo faz sentido. A nossa família faz sentido, né? Eu vim para o Japão não é um acaso. Eu vim por causa de dinheiro, para melhorar a minha vida. Então, quando nós encontramos esse Jesus, há um propósito, há um chamado a ser cumprido. E quando eu falo chamado, gente, não é você ficar rato de igreja não, tá? Ficar 24 horas dentro da igreja. Chamado é chamado pessoal da sua existência. Sabe? O que eu vim fazer aqui? Né, Costa? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aonde Deus me plantou? O que eu estou fazendo dentro dessa igreja? Né? Em Gênesis 12:2, Deus fala para Abraão. Ele fala assim, ele promete para Abraão que ele vai ser pai de nações. E ele fala para Abraão, dá uma responsabilidade para Abrão, né, que não é ainda Abraão, mas é Abrão. Ele fala assim, ó, se tu uma bênção. Ele promete, fala, você vai ser pai de nações, mas a responsabilidade de ser uma bênção é sua. Então, quando nós encontramos a pessoa de Jesus, a responsabilidade de ser uma bênção sou eu. Então, isso eu me encontro no meu chamado, no meu propósito e na minha existência. Eu fico pensando na minha existência antes de conhecer Jesus, rapaz, quanta insignificância. Quanta futilidade, sabe? De acordar cedo, ir trabalhar, pagar minhas contas, chego em casa, tomo banho, janto e vou dormir. E isso repetidamente. Rapaz, se a vida fosse só isso, nós tá lascado.
que é só esse ciclo, vou pagar a conta a vida inteira. Chega o boleto lá, dá para jogar para cima e escolher, né? Mas assim, se for só isso a vida, não faz sentido. Então Jesus Cristo afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida para nos dar sentido e propósito e razão para você acordar no outro dia e falar assim, mais um dia, glória a Deus. Né? Segunda-feira chovendo, mais um dia, graças a Deus. Abre o guarda-chuva, meu irmão, e vai embora. Né? Então assim, ocupar a nossa mente, sabe? É viver essa verdade intensamente e intencionalmente, é viver essa verdade. Ainda que o meu coração, ainda que a minha alma, sabe, o meu desejo não é esse, não, eu vou forçar ela, eu vou fazer ela me submeter à palavra de Deus, porque não é a minha vontade mais que conta, né? Poxa, eu morri com Cristo, então agora eu vou viver com Cristo. Então nós temos que pensar mais acerca do Evangelho, pensar mais acerca da pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você de fato? Né? Quem é Jesus para você de fato? Será que é aquele que eu busco só nas horas das aflições? Será que é aquele que eu busco só atrás de um milagre? Será aquele que eu busco só atrás quando eu quero alguma coisa? Quando alguma coisa está ruim? Então, semana passada, começou as orações para o encontro com Deus e o meu coração se alegra muito nisso. Né? Não só por causa do encontro, sabe? Mas o meu coração se alegra pela forma que Deus trabalha individualmente na pessoa de cada um. Então Deus conhece a sua vida por inteiro. Sabe? Deus conhece o agora, né? O antes, o agora e o depois. Deus conhece. Então, hoje pela manhã, a Larissa, a Simone ajudou ela a formular uma pergunta e trazer para mim. Eu estava lendo a Bíblia de manhã e ela trouxe um papelzinho e ela falou assim, pai, responde isso aqui. Aí estava escrito assim, como que Deus consegue cuidar de tudo ao mesmo tempo no Brasil e no Japão? Aí eu falei assim, porque Ele é Deus. Não há outra resposta para isso, porque Ele é Deus. Somente Ele consegue. Então nós temos que dar essa resposta exclusivamente para Deus. Né? O que mudou na sua vida, Gilson? Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus. Por isso que quando nós oramos, que quando nós profetizamos, que quando nós expulsamos demônios, é na pessoa de Jesus. Não há outro. Não há outro que fala assim, não, eu cuido muito bem dessa igreja. Olha, essa igreja está assim por causa de mim. Sabe, não há exclusividade nisso. Mas quando nós levamos essa exclusividade na pessoa de Jesus, tudo flui. Ainda que não esteja do jeito que a gente quer. Amém? Então, assim, essa centralidade precisa ser vivida. Amém? Então, eu estou construindo um mapa aqui para a gente chegar no tesouro. Amém? Então, assim, ó, João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra, essa verdade, né? Em João 8, no versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, lembra que Jesus falou que é a verdade? Ele é a verdade. Então, ele te liberta das suas mentiras, das suas convicções, daquilo que você acha que é melhor para a sua vida, daquilo que você acha que é melhor para a sua igreja, daquilo que você acha que é melhor para os seus filhos. Ele te liberta dessa mentira. E nós vamos ser conduzidos por essa verdade, porque essa verdade nos liberta de nós mesmos. Eu quero ser livre de mim. Eu não sei se você percebeu que você é ruim. Eu já percebi faz muito tempo. Né? Lembra só de um exemplo que eu dei da chave do Júnior lá. Sabe o meu desejo? Meu desejo é assim, 7,99. Não 8. 8 não, só para ele se lascar. Isso é maldade. Em vez de a gente falar assim, puxa, tomara que seja 8. A gente chegar lá e apertar e a gente falar assim, obrigado, Júnior,
pela sua ajuda. Era 8 meses. Sabe qual que foi assim, ó? Era 8. Que raiva. Então isso, eu tô falando brincando, mas isso é ruim. É ruim isso. Porque a gente, em vez de se alegrar de uma pessoa que acertou, não. Acertou, né? Então, Jesus, ele afirma ser esse acerto de contas. Sabe? Jesus afirma ser esse acerto de contas. Jesus afirma ele ser o único caminho que nos leva para Deus. É o único, é exclusivo. Então, fugir dessa verdade, fugir desse caminho, fugir dessa vida, nós não temos sentido na nossa existência. Então, nós vamos ver lá em Gênesis, lá, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você lembra um ditado muito, não sei se você saiu com uma pessoa de menor idade, às vezes assim, você sai, aí a mãe fica preocupada, aí você fala assim, senhora, tá comigo, tá com Deus, né? Tá comigo, tá com Deus, deixa aqui, tá com nós, né? Mas assim, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, fugir da centralidade de Jesus é fugir do propósito, é não ter essência em você, é os seus valores e os seus conceitos e a sua maneira, ainda que o seu pai e sua mãe te tenha dado uma boa estrutura, você não vai conseguir permanecer isso, convicto. Agora, na pessoa de Jesus Cristo, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, essas convicções para dentro de você vai te tornar uma vida mais sólida, mais segura, e assim, as lutas, você vai lutar ainda, tá, contra o pecado, mas vão ser mais resistentes, sabe? Vão ter mais base, você vai conseguir resistir mais, você vai falar assim, opa, aqui não. Sabe, essas verdades, essa convicção que você vive no homem interior, tá? No homem interior. Porque às vezes você falar isso pro mundo e fala assim, esse cara tá meio doido. Esse cara tá meio, mas ele não tá vendo que tá tudo destruído, não. Mas assim, você viver essas convicções internamente, é falar pro seu homem interior. Às vezes é você dar uma de louco mesmo, sabe? Você olhar pro espelho e falar assim, e aí, Gilson, quem é Jesus para você? O que você está fazendo por ele? O que você está fazendo para glorificar o nome dele? O que você está fazendo em favor dos outros? Qual o propósito da sua existência? Por que você está indo trabalhar hoje? Quem você vai se encontrar hoje? Porque às vezes eu olho para minha casa assim, eu olho para Simone, eu olho para os meus 3 filhos e eu falo assim, o que eu tenho para oferecer de Jesus para a vida deles? Ou para a minha igreja? Então eu tô feliz aqui para ministrar isso, sabe, com o coração alegre. Eu estava falando pro Costa ali, que ontem eu estava trabalhando, tem um rapaz trabalhando comigo foi uma semana só, e ele já percebeu que eu sou doido, bicho. Ele já percebeu. Eu falo assim, eu sou bom. Ele falou assim, até a página 2, né, Gilson? Eu sou um homem bom. Ele falou assim, até a página 2. Aí eu falei assim, eu estava trabalhando, e eu falei pro João, rapaz, eu tô cansado. Mas tô cansado, mas cansado ao extremo. Mas assim, eu estava trabalhando ontem, deu uma acalmada lá no serviço, e me deu uma vontade de dar risada. Mas sabe, vontade de dar risada, assim, eu não estava pensando em nada, coisa engraçada, nada. Mas me deu vontade de dar risada. E eu pensei assim, se eu der risada aqui, esse cara vai me chamar de louco. Então vou avisar ele. Falei, mano, ele falou, fala aí, Gilson, com vontade de dar risada, mano. E eu dei risada. Aí ele confirmou. Falei, esse é louco mesmo. Ele falou, cara, eu nunca vi um cara mais louco que você. Eu quero dar risada. E eu dei risada. Porque tá tudo bem? Porque tá tudo do jeito que eu queria? Não, mas e não faz, e eu vou falar assim, faz tempo que você tá vivendo assim, Gilson? Faz muito tempo não, tá? Essa felicidade, essa convicção, faz de uns tempos para cá. Mas assim, por que começou a mudar algumas coisas? Por causa de mais intimidade com Deus. Essa é a chave. Não tem como. Você pode fazer as coisas,
você pode ser aplaudido, você pode ser uma pessoa de boa influência aonde você estiver, mas a intimidade nasce no secreto. Não nasce nos palcos, não nasce no público, nasce no quartinho fechado, onde ninguém vai ver. Porque recompensado, né, nós só somos recompensados quando todo mundo está vendo. Agora, em secreto, é só o Pai. E essa recompensa veio na forma de felicidade boba, sem motivo, tá rindo. Né? Não é assim, ai, bati o carro. Não, não é isso, tá? Não é isso, tá? Mas assim, é saber apreciar os momentos bons da vida. Eu falo vida Jesus, tá? Vida Jesus. Porque aí você começa a dar sentido a tudo. Tá? Aí você começa a dar sentido a tudo. Traz vida para sua família, traz Jesus para sua família. Traz Jesus para o seu carro que é um pouco velho. Traz Jesus para o restaurante que não é muito chique. Sukiá, meu irmão. Eu adoro sukiá. Mas assim, traz Jesus para a sua mesa de jantar, de almoço. Traz Jesus para vir para o culto, porque às vezes Jesus fica lá fora. E nós estamos preocupados com muita coisa que vai acontecer aqui dentro. E Jesus fica assim, ei, também quero entrar aí. Fala, não, calma que a gente está fazendo as coisas. Está fazendo para quem? Então essa vida tem que entrar para nós, dentro de nós, enraizar, encontrar lugar no nosso coração. Você lembra que todo ministério de louvor, no começo da oração do ministério de louvor, do pessoal da música, fala assim, abra o seu coração. Não é jargão evangélico, tá? Abra seu coração, abra sua mente, deixa esse Jesus entrar na sua vida. Deixa esse Jesus transformar o seu coração. Deixa esse Jesus ter um propósito e um sentido naquilo que você está fazendo e na pessoa e na sua existência. Eu não sei se você sabe, mas você não está aqui por acaso. Você não nasceu da obra do acaso. Você não está no Japão, você não está na fábrica, você não é filho do seu pai e da sua mãe por acaso. Não há o acaso, não é um acidente, é propósito de Deus. Deus te chamou para alguma coisa. E essa alguma coisa, se assim eu posso dizer, é você centralizar a sua vida na pessoa de Jesus Cristo. Centralizou, meu irmão, o resto vai. Pengando às vezes, rastejando, mas vai. E aí o que você faz nisso aí, pengando? Você traz à memória aquilo que te dá esperança. Você começa a se encher com as verdades de Deus. Fala, Deus, o que eu faço hoje? Qual a direção que o Senhor tem para mim hoje? E nós vamos ficar de pé e orar. Amém? E eu terminei. Amém? Vamos orar?